O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza é assinalado hoje, dia 17 de outubro. Tem como objetivo mobilizar decisores políticos, organizações intergovernamentais e não governamentais, bem como a sociedade civil, para corrigirem as causas e as consequências da pobreza. Para assinalar o dia, a Santa Casa da Misericórdia de Vieira do Minho e a Rádio Alto Ave juntaram-se para pensar sobre a pobreza, sob as perspectivas de diferentes gerações. Neste Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, fica a saber um pouco mais sobre o tema. Fique também a conhecer alguns testemunhos na primeira pessoa sobre esta realidade ainda muito presente em Portugal e no mundo. Pobreza não é apenas falta de rendimentos, é falta de educação, dignidade, inclusão, alimentos, segurança, cuidados de saúde, escolha, abrigo. Maria da Conceição Cardoso de Rocha, 83. Eu nasci numa casinha, num campo que agora está coberto da água da Albufeira de Caniçada. Meus pais viviam lá, trabalhavam naquele campo e viviam lá, e eu nasci naquela casinha. Depois lá saí de lá, fomos viver para uma casa grande de outra quinta, porque meus pais trabalhavam na lavoura, mas eram caseiros. Fomos viver para uma casa grande, bem grande e boa. Lá estive até aos 28 anos, ou assim. Depois saí e fui para Guimarães, para empregada doméstica lá de uma família em Guimarães. Depois de lá saí para me casar, casei-me. Depois estive em Lisboa, de cá me casei, estive em Lisboa. Depois estive em Luxemburgo. Estive na minha terra lá embaixo, que é Barra de Bouro. Depois agora mais tarde, já há 42 anos ou assim, que vivo quase nas Cerdeirinhas, que depois o meu marido mandou fazer uma casa nas Cerdeirinhas e nós vivemos lá. A nossa casa agora é nas Cerdeirinhas. A minha mãe lá dava um armalinho conforme podia, quase sempre dava pão, porque dinheiro também não havia, dava quase sempre um bocadinho de pão, ou umas batatinhas, ou uma nada de feijões, ou assim, porque dinheiro para dar não havia. Também lhe dávamos comida, árvores lá no... praticamente era num palheiro, assim, ao lado, tinha de abrigar os animais, e eles iam para lá e dormiam, lá se agasalhavam nas palhas, e dormiam lá, mas ficávamos agasalhados. Não, fome não passava, claro que não se passa como agora, mas nunca me lembro de passarmos fome, pelo menos pão e vinho e sopa havia sempre. Mais mal que agora, mal agasalhados e mais mal vestidos, e assim, mas nunca fomos descalços à missa, como lá havia alguns que descalços à missa e à escola, assim, nós nunca fomos. Meus irmãos tinham umas chancas, chamavam antes, umas chancas. Os irmãos tinham chancas, e nós os choquinhos, e lá íamos descalços, nunca fomos. À missa nem para a escola. E assim passando, de manhã um caldinho branco, antes de ir para a escola, e assim ia vivendo. Éramos caseiros de terras. Para a noite, quase sempre havia peixe. Passava lá uma senhora a vender lá sempre à porta dos meus pais, e a minha mãe comprava lá peixinho lá, quase todos os dias. À noite, sardinhas, ou charros, como lhes ia levar-se. José Gonçalves Coelho. Portanto, eu nasci em 1935, 7 de 6 de 35. E fui registrado em 8 de 8 de 35. A razão porquê? O meu pai era barbeiro e a minha mãe era doméstica. Veio da lavoura para a cidade para servir como criada. E o que acontece? Hoje, um corte de cabelo é uma fortuna. Mas naquele tempo eram 2 coroas, corte de cabelo e uma coroa à barba. De maneira que havia fartura de... Não havia, porque não havia dinheiro. E eu fui registrado em 8 de agosto. Porquê? Porque também não havia dinheiro. E naquele tempo havia um prazo desde
que a criança nascesse, havia X dias para registrar. Porque se não fosse naquele tempo, apanhava multa. Então, como o meu pai não tinha dinheiro, olha, foi quando havia dinheiro é que me registrou. E eu passei a nascer em 8 de agosto. E a situação, porque é que eu passei fome? Passei, pois. Como eu já disse, a minha mãe era da lavoura, veio para a cidade para servir. O meu pai era barbeiro, mas era daqueles barbeiros que não era como hoje. Um corte de cabelo vale 10 euros ou qualquer coisa do género. E ali valia 1 coroa, 2 coroas. Portanto, não havia hipótese para comer. E eu passei muita fome. Muitas noites eu fui para a cama e pensava, porque ia sem comer, porque não havia, e eu pensava, será que amanhã vou ter que comer? Era a situação. E ainda apanhei a frase da Segunda Guerra Mundial, em que ia para a bicha, a ver se arranjava um bocadinho de pão, mas era tanta gente a procurar comida e pão. Quando eu chegava ao guichê, acabou no ar. A fome era negra. Portanto, essa é a minha história. Só espero que esta juventude não passe o que eu passei. Não desejo a ninguém aquilo que eu passei. Eu hoje ando de sapatos e ando de chinelos, porque tenho, mas naquele tempo nem chinelos haviam. Hoje, até no lixo, se caça muito calçado. Mas naquele tempo não havia nada disso. Portanto, andava descalço, ia para a escola descalço, vinha para a escola descalço. Foi assim a minha situação. Mas felizmente estou aqui, estou vivo. Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos. Sou sozinho, vírgula. Agora tenho minha esposa, tenho 4 filhos e tenho 6 netos. E sinto-me feliz por isso. Eu sou Maria Alzinda Abreu e vivi no tempo da guerra. Eu só me lembro depois dos 6 anos de idade, cá para trás não me lembro. Depois dos 6 anos era tudo racionado. O presidente da junta dizia quantas pessoas éramos em casa e vinha tudo conforme o número de pessoas, não podíamos comer mais que aquilo. E portanto, nós na minha casa tínhamos campos e trabalhavam muito e tínhamos milho. A minha mãe cozia a broa e nós nunca passamos fome. Tínhamos sempre broinha que a minha mãe cozia, a broa quente, e depois 15 dias, ao fim de 15 dias é que se começava a cozer outra vez. Aquilo, o pãozinho, tínhamos assim uma tábua com vários andares e as broinhas eram postas ali. Às vezes criavam bolor e tirava-se bolor e comia-se o resto. Comia-se o resto. Mas, graças a Deus, nunca passei fome. Nasci no tempo da guerra, tinha muito medo que ouvia. Até sonhava com a guerra, tinha 6 anos. E tinha muito medo à guerra, até sonhava de noite que me vinham dar injeções, porque eu tinha horror às injeções, e sonhava de noite que me picavam a dar injeções, era tudo a sonhar. Pronto, e viveu-se no tempo da miséria, mas nós nunca passamos fome, não, que a minha mãe tinha sempre pãozinho e caldo, tínhamos uma horta com covinhas, e pãozinho e caldo, nunca passamos fome. Não era mimos, que nem os havia. Não havia iogurte. Os meus sobrinhos às vezes perguntam: "Oh madrinha, também comias iogurtes?" Nem os havia, filho. Eu sabia lá o que eram iogurtes. Não tínhamos nada com os mimos que vós tendes agora. Agora tendes muitos miminhos, mas nós era pãozinho e caldo. Mas nunca passei fome. Pãozinho e caldo era de manhã. De manhã logo, antes de ir para a escola, era uma aguinha fervida com sal e cebola e depois deitava-se broa naquela água e às vezes nós tínhamos vacas e às vezes deitava-se um bocadinho de leite naquela água com a broa e era isso que comíamos de manhã. Não havia cá café, nem cevada, nem nada. Era aguinha com cebola e depois deitava-se um bocadinho de leite, tínhamos vacas. E era bem bom, sabia-me bem.
E foi assim, que havia muitos pobres que iam por lá e a minha avó tinha sempre que dar. Ou cebolas, ou batatas, ou feijões, ela tinha sempre que dar aos pobres. Depois, mais tarde, que eu vivia perto das minas de borralha. Mais tarde, o meu pai tinha uns campos que começaram a ver lá umas pedras escuras e era o wolframio. Era minério, era. E dava naquele tempo da guerra a 500 escudos o quilo. Era muito dinheiro. Naquele tempo era muito dinheiro. E pronto, o meu pai foi juntando o dinheiro, comprou uma quinta em Braga. Olha, isto há mais de 100 anos. O meu pai era para a frente, que alguns nem queriam que as filhas fossem à escola para não escreverem aos namorados. Mas o meu pai comprou uma quinta em Braga para as filhas estudarem. O rapaz não, era o único rapaz, sempre raparigas, a nascer raparigas, e o meu pai, um rapaz, nunca mais aparece um rapaz. Por fim apareceu o rapaz. O rapaz não deixou estudar para os campos não ficarem abandonados. Fez a quarta classe e não deixou estudar mais. As raparigas mandou-as todas estudar, comprou uma quinta em Braga para nós estudarmos. Já era para a frente, isto há 100 anos. O meu pai era todo para a frente, que alguns já escreviam aos namorados, nem para a escola iam. E pronto, a nós pôs-nos a estudar às raparigas e o rapaz fez a quarta classe e ficou nas terras. Porque era para as terras não ficarem abandonadas, porque ele tinha uns campitos à volta de casa e assim. E pronto, e agora lá está. E agora o meu sobrinho também queria ir para o estrangeiro. Eu disse, não vais que eu ajudo-te. E também continua a explorar aqueles campos para aquilo não ficar abandonado. É assim, e não ficam as terras abandonadas, porque há ali muitas terras a monte, já tudo a monte, foram para o estrangeiro. De resto, ninguém quer a lavoura. Mas é da lavoura que vem tudo. Se abandonarmos a lavoura, pronto. O Estado realmente tem que ajudar os agricultores que querem continuar, senão daqui a pouco põe tudo para o estrangeiro. É assim a vida. Que tudo siga para a frente, é o que se quer. António Luís Leite Rebelo, nascido em 22/11 de 1936. Aos 4 anos de idade, lembro-me de termos uma guerra, onde veio então uma fome, e nós éramos obrigados a comer por assenhas, onde davam 1 quilo de arroz para todo o mês, 1 quilo de massa para todo o mês para 4 pessoas, 1 quilo de açúcar. Eu lembro-me bem de estar entre as pernas do meu avô, ele na varanda ao sol, e pediu à minha avó, tinha sede, queria uma cevadinha, e ela trouxe-lhe a cevada. E ele estava a beber e eu a olhar para cima. Ele também queres, António? Eu não disse nada. Mas ele chegou uma malga, e era tão azeda que eu não quis. Ele, com a tristeza, agarrou em 1000 escudos e foi ao comércio, o Albininho do Gaudêncio, ao mosteiro, e dava 1000 escudos por 1 quilo de açúcar. Não havia. Se tivesse dinheiro, não havia que comprar, não havia que comer. Uma sardinha era partida para 3. A cabeça para um bocadinho do meio para o outro e o rabo para o outro. E não havia que comer. A gente era a sopinha e nada mais. Mas tinha um bem, o meu pai era muito meu amigo. Tínhamos uns campinhos e trabalhávamos na arte de alfaiates. E dinheirinho não faltava, mas não havia era que comprar. E então o meu pai fez as contas ao pão, era na altura da guerra, vinham tirar as coisas da casa. Tiravam borregos, bezerros, tiravam pão, tiravam milho, tudo que a gente tivesse a mais tirava, fazia a conta só para as pessoas que existiam naquela casa. E nós então andávamos a esconder as coisas debaixo do mato e nas minas. E assim nos fomos safando. Mas era uma tristeza. Olha, que é que dava 1 quilo de açúcar para 4 pessoas para um mês, para 30 dias. Não dava nada.
Era uma miséria. O meu pai, se encontrasse uma noz ou uma maçã nos campos, partia connosco todos. Éramos 3 filhos e os 2 éramos 5. O meu pai tinha de ser um favinho a cada um. Toda a gente tinha de provar daquela fruta. Aí na fome não deixava passar. Mas lembro-me bem de ele ir comprar então, quando me deu o pão que não dava para o ano, foi comprar 20 rasas de milho a 100 escudos a rasa. Que era muito dinheiro, 100 escudos. Hoje não é nada. Hoje, o que é que são 100 escudos? Naquela altura, deu-lhe 2 contos de rei por aquelas 20 rasas de milho. E nós assim fomos passando o tempo. Não se podia falar nada de ninguém, que andava sempre o cabo a espreitar de porta em porta se a gente falasse do governo. Não se podia falar de Salazar nem de nada. Era tudo nas calmas. E a gente assim se ia vivendo. Descalço, de 9 anos de idade e 10 anos de idade, de vestido, nem umas calcinhas tínhamos. Descalços, e era como se podia. E assim foi a vida da gente. Mas não morremos, graças a Deus, ainda cá estamos. Com o pouco que havia foi-se vivendo. Mas foi triste, a vida foi triste. Espero que agora seja melhor, mas a coisa também não está a ficar muito boa. Com a guerra na Ucrânia, isto está mal. Eles estão a preparar as comidas para nós e eles vêm à Rússia e queimam os combustíveis todos, não deixa passar nada. Nós vamos entrar numa fome tremenda. É triste, mas temos de aguentar o que vier. E mal daquelas criancinhas inocentes que morrem, sem culpas nenhumas. É o destroço do mundo, é isto. O pessoal não se entende. É barulhos, é guerras, é mortes, pais contra filhos, filhos contra pais, está tudo o contrário. Tudo na miséria. O pessoal não é humilde, como era antigamente. Eu acho que nem chega a ser, cada vez vai ser pior. Vamos vivendo com as forças que temos e com a saúde que Deus nos dá, que ela já não é muito boa, da idade que estou, já de 88, estou-me a sentir fraco. E a gente vai acabar por se apagar. Seja o que Deus quiser.